Hoje é a nossa quarta aula de saúde coletiva. Nós vamos falar sobre vigilância em saúde. A gente já até mencionou isso no nosso segundo encontro, quando a gente falou de SUS, tá? Então, assim, como eu coloquei no slide, né, o objetivo da vigilância em saúde é a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. Por que eu coloquei uma foto de um mosquito, né? Essa mosquito da dengue é uma realidade que todos os anos a gente enfrenta. Muitas pessoas acabam adoecendo porque insistem em manter água parada, insistem em não fazer o descarte adequado do lixo. Coloquei a foto de uma criança também representando o número de crianças que vivem em situações de pobreza e de miséria extrema. Aí eu coloco no slide alguns termos que vocês vão ter que conhecer, são eles dados, índice e indicadores, tá? O que é dado, né? O dado, ele é um número bruto. Esse número, ele não sofreu qualquer espécie de tratamento estatístico. Eu coloquei aí que no ano de 2012 morreram 1.000 pessoas no Piauí. Eu digo que morreram 1.000 pessoas, mas eu não digo do que essas pessoas morreram, qual a faixa etária, qual o sexo dessas pessoas. Lembrando também que aí é só um exemplo que mais de 1.000 pessoas morreram no estado do Piauí. O que é o indicador, né? Indicador significa descobrir, apontar, anunciar ou estimar. Esse indicador, ele informa sobre o progresso em direção a uma determinada meta e é utilizado como recurso para deixar mais perceptível uma tendência ou fenômeno, não imediatamente detectável por meio dos dados isolados. Por exemplo, a proporção de menores de 5 anos de idade na população, a esperança de vida ao nascer em Teresina, ou no Piauí, ou no Brasil. Quando eu falo, né, de indicadores de saúde, que são parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar a saúde da população para fornecer subsídios ou bases para o planejamento de saúde. Logo, eles são instrumentos valiosos para a gestão e avaliação da situação de saúde em todos os níveis. Um dos indicadores que a gente vai abordar é a questão da taxa de mortalidade infantil, porque a redução dessa taxa indica vitórias sociais. Por quê, professora? Porque sua queda, ela está relacionada a melhores condições de trabalho e vida, né? A pessoa tem um trabalho melhor, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai morar numa casa melhor, ela vai poder pagar as contas dela, ela vai poder adquirir um transporte, ela vai se alimentar melhor, ela vai poder botar esse filho numa escola particular. Então, toda a vida dessa pessoa e dessa família vai melhorar consequentemente. A questão de menos infecções, né? Principalmente aquelas que se previnem com vacinas. Então, é importante estar levando as crianças para estarem tomando as vacinas com esse calendário de vacina em dias, né? A vacina que previne contra o hemófilos, ela previne o número de casos de meningite e pneumonia na população. Então, os pais têm que ter esse cuidado de estar com essa vacina em dia. A questão do número de redução de diarreias como causa de morte, né? Então, assim, graças também à vacina da rotavírus, graças ao programa Estratégia de Saúde da Família, que os agentes de saúde comunitária estão sempre nas casas perguntando se tem algum caso de diarreia. E aí, às vezes, eles já andam na bolsinha deles com os pacotinhos de soro. Quando eles não têm, eles estão orientando essa pessoa a ir buscar o soro no posto de saúde. Nas consultas de puericultura também, as enfermeiras, elas estão fazendo esse trabalho de prevenção, orientando que quando a criança está com diarreia ou está com vômito, a mãe deve ter o soro e está reidratando essa criança, tá? A questão do número de filhos, né? Quando a mulher tem menos filhos, ela pode dar uma atenção maior para essas crianças, poder se dedicar mais, e aí essas crianças acabam tendo uma qualidade de vida melhor. A questão de uma melhor alimentação, né? Então, quando você se alimenta melhor, você tem menos fome, você acaba ingerindo os nutrientes na quantidade que o seu organismo precisa, e aí acaba que essas crianças se desenvolvem de maneira melhor. E índice, né? O que são índices? Os índices, eles são elaborados com a agregação de 2 ou mais indicadores simples. Por exemplo, um que eu coloco na aula, né, no slide, o índice de envelhecimento. O que é o índice de envelhecimento? É o número de pessoas residentes de 60 anos e mais de idade para cada 100 pessoas menores de 15 anos. Então, eu vou estar utilizando o número de pessoas com mais de 60 e o número de pessoas com menos de 15 para poder estar vendo o índice de envelhecimento dessa população.
Uma outra coisa que a gente falou foi sobre os sistemas de informação em saúde, né? Que o objetivo é apoiar as atividades voltadas para a saúde coletiva, tais como a formulação e avaliação de políticas, planos e programas de saúde, ações preventivas, assistenciais e de vigilância, seja a sanitária, a epidemiológica e a questão da saúde ambiental. Coloquei no slide um quadro que traz o sistema de informações em saúde, tá? E aí esses quadros você pode estar entrando no DataSUS e tá dando uma observada nesse sistema, né? Eu tenho o sistema de mortalidade, o sistema de informações hospitalares, o sistema ambulatoriais, o Sistema Nacional de Informação Toxicofarmacológica, o sistema de notificações sobre agravos e notificação, uma série de sistemas que fazem parte do DataSUS. Professora, mas o que é vigilância em saúde, né? Então, assim, os componentes da vigilância em saúde, né? Eles têm o intuito de realizar a promoção, que é promover a qualidade de vida para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde. Exemplo, a questão da alimentação saudável. A gente bate muito na questão da necessidade de fazer 3 refeições, café, almoço e jantar, e nesse intervalo fazer um lanche, que esse lanche deve ser de preferência fruta, ou então um suco de fruta natural, que a gente deve evitar azadas da vida, panelada, rabada, feijoada, ter uma alimentação saudável, né? Procurando comer mais frutas, verduras, evitando frituras. A questão da atividade física, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física meia hora todos os dias, ou fazer durante 1 hora, 3 vezes na semana. A questão de prevenção e controle do tabagismo, que a gente tem no posto de saúde também um programa para acabar com a questão do tabagismo. As pessoas que querem querem deixar de fumar, elas podem estar recebendo o adesivo e serem acompanhadas, inclusive com apoio de psicólogo para estar deixando o vício. A questão da redução da morbimortalidade, que é isso, morbimortalidade é o adoecimento e morte em decorrência do uso de álcool e outras drogas, porque assim, o álcool e o cigarro, eles são drogas lícitas, né? Que a gente pode chegar no supermercado, na posto de gasolina e estar comprando, mas existem as outras drogas, que são as drogas ilícitas, que essas são mais perigosas. Então tem a questão da redução de danos, que você vai estar orientando esse paciente a deixar uma droga que cause mais mal para a saúde, fazer uso de uma outra que não seja tão prejudicial. A redução da morbimortalidade por acidente de trânsito, está incentivando o uso do cinto de segurança, está incentivando o uso da cadeirinha para as crianças, está incentivando o uso do capacete para os motoqueiros, tá? Prevenção da violência e estímulo à cultura da paz, né? Que a gente não pode estar resolvendo as coisas com base na violência, que violência só gera violência, e a promoção do desenvolvimento sustentável, além da prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. A vigilância e controle de doenças transmissíveis, né, que são aquelas doenças que podem ser transmitidas, no caso, a gripe, no caso, as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis, a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, que são as doenças crônicas, no caso, hipertensão e diabetes, a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a própria vigilância sanitária, que ela trabalha uma série de fatores, né, desde o creme dental que a gente está utilizando, até a questão do alimento que a gente está levando na mesa, tudo isso, a vigilância sanitária, ela faz parte, até do hospital que a gente vai, a escola que a gente vai, a vigilância sanitária, ela é responsável. Então, assim, quais são as ações de cada componente da vigilância em saúde, né? Aí, ó, a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A vigilância epidemiológica, a gente lembra muito do trabalho dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate à endemia, que eles estão lá nas casas, vendo a questão se tem água parada, né, que possa estar acumulando, qualquer recipiente que possa estar acumulando água, e orientando as pessoas a estarem dando fim naquele recipiente que possa estar acumulando água, que eles estão fazendo a questão do trabalho de distribuição de preservativo, com o intuito de evitar as infecções sexualmente transmissíveis também. E aí,
O propósito dessa vigilância epidemiológica, né, é fornecer orientação técnica permanente para os que têm responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos. Só que todo mundo faz esse trabalho, né? Tem o enfermeiro, o médico, assistente social, o próprio agente de combate à endemia, todo mundo ele acaba fornecendo dados para que os pesquisadores possam estar decidindo sobre essas ações de controle de doenças e agravos. Qual é a função da vigilância epidemiológica, né? Coleta e processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados, investigação epidemiológica de casos e surtos, recomendação e promoção das medidas de controle adotadas, os impactos obtidos, as formas de prevenção de doenças, dentre outros. Corresponde à vigilância das doenças transmissíveis, né, que são as doenças clinicamente manifestadas do homem ou dos animais resultantes de infecção, e das doenças de agravo não transmissíveis, que não são resultantes de infecção. Vigilância da situação, né? A vigilância da situação desenvolve ações de monitoramento. E essa vigilância, ela vai priorizar questões relevantes e contribuir para um planejamento de saúde mais abrangente. Como eu coloquei no slide, no semiárido nordestino, né, no sertão nordestino, o grande problema é a seca, é a falta d'água. Então, assim, vai estar procurando resolver esse problema. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas vão beber a água que ela encontrar. Como eu mostro no slide, né, as pessoas estão buscando água de um poço, e aí essa água é uma água suja, essa água é utilizada para beber, para cozinhar, os animais bebem dessa água, as pessoas acabam banhando, todo mundo faz uso dessa água. Então, assim, de acordo com a situação naquele local, a vigilância vai desenvolver ações para poder tentar solucionar, para tentar resolver, tentar melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, assim, a vigilância em saúde ambiental, né, ela está centrada nos fatores do meio ambiente que possam promover risco à saúde humana. Quais são eles, professora? A água para consumo humano, que a gente sabe que a água para consumo ela deve ser previamente tratada, né, fervida ou filtrada, mas dependendo do local que essa água é tirada, ela é recolhida, mesmo ela sendo filtrada, ela ainda vai ter muitas impurezas. A questão da contaminação do ar, o solo, tá? Ver a questão se existiu algum desastre natural que possa provocar problema de saúde para a população, né? A gente teve alguns casos aqui no Brasil, em Minas Gerais, de desastres que aconteceram e que culminou na morte de muitas pessoas, além da contaminação dos rios, tá bom? A questão de substâncias químicas que possam trazer contaminação, seja para a água, seja para o solo, seja para as próprias pessoas, acidentes com produtos perigosos, além de fatores físicos e do próprio ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, se ele for um ambiente insalubre, não for um ambiente com luz adequada, não for um ambiente que tem uma estrutura adequada, ele pode trazer prejuízos para a saúde do trabalhador. Então, assim, dentro da vigilância em saúde ambiental, destaca-se a questão da vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água, né? Como eu coloquei, a vigilância em saúde ambiental de populações potencialmente expostas ao solo e a questão da qualidade do ar, como eu coloquei no slide. Aí vem a questão, que é muito importante, da vigilância da saúde do trabalhador, que é um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Todos os trabalhos, eles podem trazer complicações, né? A gente tem as LER ou DORTs, né, que são as lesões por esforço repetitivo, as doenças osteoarticular e também até a questão da falta de ergonomia. Se você trabalha num local, no escritório, que não tem uma estrutura de uma cadeira adequada, o computador não fica num lugar adequado, você pode acabar desenvolvendo algum problema de saúde. Além da questão de
os trabalhadores da área da saúde, eles estão mais propensos a sofrerem acidentes que estão relacionados à questão da contaminação, né? Fazer uma medicação e você se furar com aquela agulha ou se cortar com o bisturi que você utilizou num paciente. Já os trabalhadores da construção civil de sofrer um acidente por não estar usando os equipamentos de proteção individual. Vai depender de acordo com o tipo de trabalho que você faz. Mas todo trabalhador ele pode estar sujeito a sofrer algum tipo de acidente no seu local de trabalho, principalmente se você insiste em não fazer uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Todo trabalhador, ele tem o seu equipamento de proteção individual e ele tem que fazer uso do seu equipamento de proteção individual. A empresa, ela tem a obrigação de ofertar esse equipamento. Então, assim, a vigilância da saúde do trabalhador abrange a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional de trabalho, né? Quando ele desenvolve alguma lesão por esforço, quando ele desenvolve alguma doença relacionada ao trabalho. A questão da participação em estudo, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Por isso que existem vários trabalhos, artigos acadêmicos falando sobre isso, né? Falando sobre os riscos, a necessidade do uso de equipamento de proteção individual, falando sobre a necessidade de uma ergonomia adequada ao trabalho. Tudo isso é para facilitar a vida desse trabalhador, para que ele possa ter condições dignas de trabalho e ele não vá adoecer no seu ambiente de trabalho. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre o risco de acidente em trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como resultado de fiscalizações. Então, assim, as fiscalizações são feitas. Quando ocorrem essas fiscalizações, a entidade sindical, né, o sindicato, ele fica ciente dos riscos de cada empresa que estão filiadas àquele sindicato, que aqueles trabalhadores eles possam estar correndo risco de sofrer. E a vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Então, assim, a vigilância sanitária, ela faz parte do nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Porque, assim, todos os